Olá a todos, eu espero que vocês venham estar bem. Nós estamos aqui para mais um dia falar um pouco da mensagem do Senhor Jesus. Eu sei que você tem passado por isso, por algumas coisas que têm levado você para trás, por algumas lutas que têm feito você estar cansado, por algumas batalhas que muitas das vezes nós não entendemos o porquê nós estamos passando, mas batalhas essas que eu tenho enfrentado, que você tem enfrentado, e que o próprio Senhor Jesus também enfrentou no seu ministério terreno aqui na terra. Hoje eu quero compartilhar um texto que se encontra lá em Mateus, no seu capítulo 4, e o verso número 1 e número 2, que diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, ele não foi levado pelo adversário para o deserto, foi o próprio Espírito do Senhor que o levou para o deserto. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes você pensa que você está em alguma situação e esta situação tem te entristecido, tem te deixado cabisbaixos, mas muitas das vezes é o Senhor que te coloca em uma situação para provar a sua fé, para ver o seu ânimo, para, aleluia, glorificar o nome dele em sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente das situações, sendo boas, sendo más, sempre vai cooperar para o bem. E nós vemos aqui que muitas das vezes nós precisamos resistir ao dia mal, resistir às circunstâncias que vêm até nós, porque muitas das vezes nós vamos ser colocados à prova e o adversário ele está em nosso derredor, diz a palavra do Senhor, bramindo como leão e buscando quem possa tragar. Nós vemos aqui que o próprio adversário, depois de Jesus ter sido levado pelo Espírito ao deserto, chegou até Jesus e começou a fazer algumas ofertas para com o nosso Cristo. E não é assim diferente para com a sua vida, para com a minha. O adversário ele sempre vai nos trazer algumas ofertas, mas eu louvo ao Senhor Jesus que o Senhor Deus tem nos feito ser firmes e fortes para vencer. E a palavra do Senhor diz que mesmo quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque o poder do Senhor Jesus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se é tu, o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, já com fome, o próprio adversário fala para ele transformar aquelas pedras em pães. E ele mesmo vai dizer: se és tu, o Filho de Deus, ou seja, quando o adversário vier te afrontar, ele vai te afrontar na sua identidade, ele vai te afrontar, aleluia, sobre o que você é, não no que você tem. Então nós vemos aqui que o próprio adversário, ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E logo Jesus, vencendo sempre o adversário pela palavra. Então use a palavra de Cristo para orar, para repreender o mal, para, aleluia, abençoar o seu lar, porque a palavra do Senhor vai dizer que passará céus, passará terra, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí nós vemos aqui o próprio adversário, como ele tem feito nos dias de hoje. Muitas pessoas que se precipitam de pontes, se precipitam de despenhadeiros, de telhados, a qual o adversário ele fez com o próprio Cristo isso, tentando induzir o próprio Cristo ao suicídio. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida hoje, você que é jovem, você que é adolescente, você também que já é um adulto, que já é uma pessoa que tem a sua mente firmada, que tem a sua mente já de um adulto, para dizer para a sua vida, essa tristeza, essa angústia não vai fazer você tirar a sua vida. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor, porque o Senhor está com você nessa batalha. Você não vai ficar se mutilando, você não vai ficar cortando o seu próprio corpo, porque isso é uma afronta do adversário. Mas eu quero te dizer da parte de Deus,
esta luta chegou ao fim, esse sofrimento chegou ao fim, porque Deus ele é poderoso para curar depressão, Deus ele é poderoso para curar as aflições, para sarar a alma. O Senhor está te dando refrigério e paz sobre a tua alma, sobre a tua mente. Diz a palavra do Senhor que o Deus de paz, ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então o adversário disse: precipita-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, aleluia, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Então nós vemos que o adversário usou a própria palavra para conduzir Jesus ao suicídio, mas Jesus Cristo assim não fez e venceu mais uma vez o próprio adversário pela palavra, dizendo assim: Jesus rebateu com a palavra. Disse-lhe também Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Nós não devemos tentar o nosso Deus. O próprio Senhor Jesus também diz pela palavra, exaltado, que Deus não nos daria alguma provação além da provação a qual nós podemos suportar. Aleluia, eu quero dizer para a sua vida, você vai suportar, você vai resistir, porque isso, aleluia, é pouco perto do que você pode suportar. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Você irá resistir, você irá ficar firme. Deus lhe dará a vitória. Aleluia. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aqui nós vemos o próprio adversário querendo conduzir o próprio Cristo à idolatria, o próprio Cristo ao adorar. Mas Cristo, sendo firme, falou: olha, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto. Está lá na Bíblia, em todas as Bíblias, tanto do católico como do cristão, em todas as religiões que dizem que Cristo é Deus, todas as religiões que denominadas cristãs, aleluia, lá na Bíblia está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a ele prestará culto. A palavra do Senhor vai dizer que há um único Deus, um só batismo, ou seja, o batismo em Cristo, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então só ele pode fazer milagre. Eu vejo aqui muitas pessoas, muitas das vezes, idolatrando alguns santos, idolatrando, né? Até mesmo Maria. Nós sabemos que Maria ela é mãe de Jesus, mas muitas das vezes as pessoas elas idolatram Maria, e não pode ser assim. Ela foi a mãe de Jesus, mas Maria não opera milagres. O único que opera milagres é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto que quando a água foi transformada em vinho, naquele casamento ao qual Jesus operou o seu primeiro milagre, nós vemos que Maria chegou até Jesus e ela mesma disse: olha, a ele ouvis, faze tudo o que ele pedir, ou seja, Jesus Cristo, porque é só ele que poderia fazer milagre. Então nós vemos que Jesus ali transformou aquela água em vinho, e muitos até elogiaram ali, falando: por que deixaram o melhor vinho por último? Exaltado é o nome do Senhor. Então Jesus aqui venceu a idolatria. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer essa palavra, que depois que você vencer essas tentações que o adversário tem colocado adiante de ti, que você negasse a si mesmo, quando você deixar essas coisas que você está fazendo de errado, Deus vai mandar os anjos para te servir. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, porque neste dia tem pão, aleluia, que é a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse nesta palavra que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus ele vai te servir. Deus ele vai mandar os anjos te servir para suprir as suas necessidades. Então somente fica firme, resista ao diabo e ele fugirá de vós, como diz essa palavra aqui. Eu quero compartilhar isso com você. Aleluia. Se encontra lá em Tiago 4.
E o seu verso número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois dessa luta, desta batalha, você verá a bonança de Deus sobre a sua vida, a provisão de Deus. Deus vai mandar os anjos para te servir, aleluia, para entregar a sua bênção que tanto você procura. Apenas entenda este propósito, entenda o porquê dessas lutas, entenda o porquê dessas batalhas e dessas aflições. Nós somos conduzidos pelo Espírito, mas Deus ele não tenta ninguém. Quem tenta é o adversário. E hoje a palavra para a sua vida é: aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, descansa em Deus, fica firme no esconderijo do Senhor Jesus. Aleluia! Que Ele vos exaltará no seu tempo. Eu peço que Deus, aleluia, venha lhe abençoar, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Peço que você venha guardar essa palavra em seu coração, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado.